Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Hoje vamos conhecer um estudo sobre governação de oceanos, vencedor de um concurso europeu. O projeto começa em novembro e tem um orçamento global de 1 milhão de euros. Mas para já, começamos por falar de investigação feita na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É nosso convidado, o diretor da FEUP e o primeiro português a receber o galardão máximo da Federação Europeia de Engenharia Química. Ainda na Faculdade de Engenharia é também nosso convidado, o investigador Adélio Mendes, distinguido por um projeto de investigação ligado a células fotovoltaicas num financiamento europeu no valor de 2 milhões de euros. Posso dizer que é um prestígio tê-los no Mentes que Brilham e agradecer a presença dos dois. Dr. Sebastião Feio de Azevedo, começo por si, é o primeiro português premiado com esta medalha da Federação Europeia de Engenharia Química. Como é que vê este reconhecimento? Eu trabalho há muitos anos, ou trabalhei agora, como sou diretor da faculdade, abandonei um bocadinho essa atividade. Trabalho há muitos anos com a Federação Europeia de Engenharia Química, desde 1999, intensamente, em vários projetos, e particularmente nos últimos 3 anos fui o presidente do grupo europeu, por nomeação dos meus colegas, por eleição entre os meus colegas, fui o presidente do grupo europeu. E desenvolvi um conjunto de atividades, tenho um gosto muito grande, um interesse muito grande pela educação, para lá da investigação, pela educação em engenharia química. Escrevi um conjunto de trabalhos, enfim, dei muitas conferências na Europa, em vários sítios, e portanto, enfim, acabaram por me entender que eu era merecedor deste prémio e agrada-me muito, porque é um prémio com prestígio, é preciso dizê-lo, é um prémio importante, é um prémio que é dado de 4 em 4 anos, e portanto é um reconhecimento de algum do trabalho que eu fiz, não é? Eu vi um pouco do seu currículo, é realmente um currículo vasto, eu não tenho tempo no programa, eu destacava a distinção pelo seu desempenho durante os 14 anos como membro ativo do Grupo de Educação em Engenharia Química, pelos 11 anos como diretor do Departamento de Engenharia Química da FEUP e diretores da Faculdade, como delegado nacional ao Grupo Bolonha Follow-up. Na sua opinião, como é que tem evoluído a engenharia ou a investigação em engenharia ou feita na área da engenharia em Portugal? Eu acho que tem evoluído imenso, em várias escolas, em vários grupos de investigação, seguramente que na Faculdade de Engenharia, a investigação tem evoluído de uma forma notabilíssima. E digo-lhe que é importante dizer isto às pessoas, nós temos atividade de investigação de nível completamente europeu. E não pode ser de outra maneira, nós temos que trabalhar sempre com critérios de qualidade europeus. Não há outra forma de avançarmos. Mas garanto-lhe que na Faculdade de Engenharia e noutros locais, é bom dizê-lo, não só fora da engenharia, também na Universidade de Porto, mas em outras escolas de engenharia, temos trabalho de imenso valor, de imensa qualidade, a começar pelo trabalho ali do Adélio, mas isso depois fala com ele. Já lá iremos. Já lá iremos, não é? Mas temos, e mais do que isso, gostemos ou não de rankings. É uma história, os rankings é uma questão política complicada. Eu costumo dizer na brincadeira que eu não gosto nada de rankings, mas uma vez que eles existem, é bom que nós estejamos lá, não é? A Faculdade de Engenharia está muito bem em rankings europeus, em rankings mundiais, destinados a caracterizar a investigação que é feita. A Engenharia Mecânica aparece em 6º lugar europeu, a Engenharia Química aparece em 12º lugar europeu, a Engenharia Civil aparece em 16º lugar europeu, o que é bom para qualquer critério mundial. Deixe-me aproveitar. Deixe-me aproveitar a deixa. No entanto, há dezenas de cursos, penso que são cerca de 600, com o nome Engenharia. Não é um pouco um exagero? Não há tantos, mas há muitos. Não há tantos, mas há demais. É um exagero. Isso tem a ver com outra questão fundamental em Portugal, que todos os ministros falam e que nenhum é capaz de fazer, que é fazer uma mudança radical na rede do ensino superior. Eu conheço, enfim, eu já trabalho perto do governo há muitos anos e perto do governo no sentido de apoiar, como conselheiro, ou como consultor, ou como assessor, é assim que se diz. Quando trabalhei no Grupo de Bolonha, durante muitos anos, é inequívoco, os ministros falam que querem mudar a rede do sistema e não conseguem mudar. Não vale, também poderei explicar... Por onde é que passaria essa mudança, ou algumas ideias? Por ter força política para o fazer. Primeiro por conhecer, mas eu acho que há quem saiba, mas além disso por ter força política para ultrapassar barreiras que têm a ver com as barreiras internas dos partidos, com as barreiras externas das autarquias, por várias coisas. Portanto, somente por isso. É preciso ter força política e coragem política para fazer essa mudança na rede do sistema de ensino superior. Porque não é interessante para o país ter tantos cursos iguais
E não é, há muitos anos que se diz isto, não tem nada a ver com a crise de hoje. Não é? Isto não tem nada a ver com a crise de hoje. Ou por outra, se calhar tem a ver com a crise, porque é assim que se chegou à crise. E em tempos de crise e em tempos de contenção, como é que vê estes cortes ou a influência que poderão ter no ensino superior e na investigação? Certamente que os cortes são muito preocupantes. São muitíssimo preocupantes. E os cortes que eventualmente se anunciam e que levaram os reitores até a tomar algumas medidas fora do comum para... Habitualmente os reitores são pessoas muito contidas, não é? E bem, e que tomaram na sexta-feira, mencionaram um comunicado, na próxima semana, nesta sexta vamos a Coimbra, nesta sexta ou para a semana vamos a Coimbra, enfim, para um novo comunicado. Os cortes que eventualmente se anunciam são muito graves. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, muito mais grave que os cortes é a legislação terrível, altamente burocrática que tem sido imposta sobre as instituições. Gerir uma universidade que tem dezenas de milhões de euros de orçamento, que tem uma dinâmica brutal, uma dinâmica de compras de aquisições de mais de 3, 4 mil por mês, de milhões de euros por mês, com legislação de repartição pública, é absolutamente brutal. Então, o que é que e isso é o grande problema que nós temos neste momento, para lá dos cortes que são graves. Eu diria que se tivesse que escolher entre os dois, eu não tinha nenhuma dúvida que eu aguentaria os cortes com outra legislação e com outra capacidade de gestão. Especificamente, que tipo de legislação? Bom, nós temos desde o Código da Contratação Pública à Lei dos Compromissos, os detalhes a que se chega quando se vai para questões pequenas do dia-a-dia são absolutamente asfixiantes. E pior do que isso, há situações em que os juristas não se entendem. A legislação tem imensas dificuldades do ponto de vista da sua interpretação. E, portanto, há situações em que tem vários juristas em que cada um diz da sua maneira. E os gestores são responsáveis individualmente pelas decisões que tomam. O que é certamente muito preocupante e muito paralisante. Mas ainda mais, a situação ainda mais grave que essa é a questão da legislação laboral para a contratação pública. Porque agora isso tem a ver com o problema da fuga dos cérebros. Era o que eu lhe perguntava. Pois, tem a ver com a fuga dos cérebros. Preocupa-o? Preocupa-me imenso, como preocupa qualquer pessoa que pense no país, como é evidente. Ora bem, o que se passa é que o governo anterior, também é bom dizer isso, não é? Que o governo anterior desenvolveu uma política, conseguiu, o ministro Mariano Gago, conseguiu, enfim, que o seu governo adotasse uma política de grande investimento no sistema público, na investigação. E resultou daí, de facto, que se formaram jovens de imensa qualidade, que tiveram oportunidade de fazer os seus doutoramentos e, mais do que isso, tiveram oportunidade depois de conseguir contratos de 5 anos de pós-doutoramento, que os levou a desenvolver trabalho de imensa qualidade. Há imensos jovens ótimos, ótimos. Ou seja, nós temos juventude que, no mínimo, é muito melhor que a nossa, ou é igual, ou melhor que aquela que havia há 40 anos. É bom as pessoas não terem ilusões sobre isso. Nem dizerem que agora a juventude não. A juventude agora é excepcional. Não tem razão nenhuma para fazer outra coisa. Acontece que essa política estava destinada ao fracasso. E muita gente, quando essa política começou, fez uma previsão de que ia acontecer o que está a acontecer, porque não foi acompanhada pelo ajuste na legislação laboral para contratar as pessoas. No sistema público, ao fim de uns anos, nós não podemos continuar a contratar. Se contratarmos, ficam permanentes. E o sistema não pode engordar continuamente. Aliás, foi por ter engordado muito que nós chegámos ao ponto em que estamos. Foi por o sistema desde 1996. As pessoas não podem ter a memória curta. Foi por desde 1996 o sistema ter engordado muito que levou a que nós estivéssemos na situação em que caímos em 2010, com uma dívida brutal. Bom, não foi só por isso, não é? Essa foi uma das razões, não foi só por isso. Nada se explica por uma só causa, não é? Mas essa foi uma das razões. Portanto, quando em 2010, e aconteceu, eu assumi o cargo de diretor nessa altura, os primeiros jovens com 5 anos de contrato chegaram ao fim dos contratos, nós não podíamos renovar os contratos, porque isso significava hoje termos mais de 30 ou 40 pessoas a ganhar 3.000 euros por mês na faculdade. Não é impossível. Não há sistema nenhum no mundo, e eu posso dar-lhe exemplos de outros países, da Suécia, de outros países, que não funciona. O que aconteceu foi que eles tiveram que ir embora e começaram a sair, não é? O que é pena. Se eles pudessem continuar a ser contratados, incluindo eles conseguirem projetos para pagar os seus próprios ordenados, muitos deles ainda estariam aí a trabalhar e a fazer grandes trabalhos. Isto para lá de, eventualmente, serem absorvidos pela indústria, que era o ideal.
mas a nossa indústria não tem tido essa capacidade. Já iremos falar mais à frente também da chamada transferência tecnológica. Também quero saber a sua opinião. Para já, Dr. Adélio Mendes, o meu outro convidado da FEUP, agradeço a presença no Mentes que Brilham e agradeço também o facto de nos trazer aqui uma informação em primeira mão. Os meus parabéns. Foi distinguido com uma Advanced Grant, que é uma das bolsas internacionais de maior prestígio, neste caso com um projeto de investigação, ou por um projeto de investigação ligado a células fotovoltaicas. Fala-nos desta investigação. Eu iniciei a investigação em células fotovoltaicas em 2005, desafiado por o anterior diretor da Faculdade de Engenharia, o professor Carlos Costa. E fui fazendo o meu percurso. Em 2007, em dezembro de 2007, recordo-me de estar a falar com um dos administradores da EFASEC, o engenheiro... não me ocorre. E eu disse-lhe, olha, nós temos aqui algum trabalho em células fotovoltaicas, parece-me bastante interessante, e ele disse-me assim, olha, Adélio, tudo bem, mas nós pretendemos desenvolver projetos que sejam suficientemente inovadores para termos acesso a uma cadeia de valor que interesse, quer dizer, não queremos estar a trabalhar por margens, queremos algo que não interesse. Eu disse, eu penso que este projeto se enquadra exatamente nesse enquadramento, e chamaram à EFASEC o inventor destas células, que enfim, já foram inventadas em 1991, o professor Michael Gratzel, do IPFL, em Lausanne, Suíça, e depois eles, de facto, avançaram com o apoio ao desenvolvimento deste projeto. Submetemos uma candidatura à Agência de Inovação, um conjunto de empresas, a Universidade do Porto, a Faculdade de Engenharia, e tivemos o projeto aprovado. E desse projeto resultou algo muito importante. Eu, na altura, tinha falado com o professor Michael Gratzel e tinha-me apercebido que o problema principal da comercialização destas células era a sua selagem. Elas estavam a ser seladas com polímeros, era preciso selá-las de forma a que elas durassem 20, 25 anos. Com polímeros elas estavam a durar meses. Eu sugeri que elas pudessem ser soldadas a laser, usando vidro, e o professor Michael Gratzel incentivou-me, de facto, a ir para a frente. Eu, na altura, não sabia, mas antes um projeto europeu tinha sido concluído nesta área, com o objetivo de selar estas células sem resultados. Uma das grandes empresas mundiais, que está pioneira em muitos aspectos no desenvolvimento deste tipo de tecnologia, a Daisol, também tinha falhado. Várias empresas japonesas tinham falhado. Felizmente eu não sabia disso, portanto acreditei que era possível. E, eventualmente, em 2010, nós soldamos as primeiras células com vidro, assistido por laser. Foi, de facto, um grande avanço. A partir daí, registaram-se várias patentes. Neste momento, numa traiçoa devemos ter umas 6, 7 patentes, desenvolvidas em colaboração, de facto, com a EFASEC, e estamos no momento de nos aproximar do mercado. Estão a ser desenvolvidos esforços no sentido de, no próximo ano, 2014, chegarmos ao mercado com estas células, que têm, efetivamente, muitas vantagens relativamente a células mais convencionais, como as de silício, na sua utilização em edifícios. Tem um aspecto estético bastante interessante, bastante atrativo. Aproveitam melhor a radiação dita difusa, que é caracterizada das cidades. Quer dizer, se nós produzirmos a eletricidade onde ela é produzida, nós não só estamos a evitar que ela seja transportada e haja perdas nesse transporte, nós não estamos a introduzir custos do transporte, nós estamos a consumir onde ela é efetivamente produzida. E isso tem vantagens enormes, e é aí que nós estamos, de facto, a fazer os nossos esforços no sentido de termos as células nos edifícios a produzir a eletricidade que precisamos. Falamos de um investimento europeu de 2 milhões de euros. Estas bolsas são atribuídas pelo European Research Council
e distinguem a investigação de ponta. É um reconhecimento também pessoal? De acordo com os critérios de avaliação destas bolsas, 50% é atribuído ao currículo da pessoa, 50% à ideia. E são assim avaliadas. E, portanto, podemos dizer que sim, quer dizer, é um reconhecimento a um trabalho consistente nesta área, que é uma área bastante interessante em termos sociais, para toda a Europa, para o mundo, mas para a Europa e para Portugal em particular, que tem muito sol. O ano passado, há cerca de um ano, foi também vencedor do prémio Diogo Vasconcelos com 3 projetos. É assim, ou 3 prémios neste caso? Não, eu recebi 3 prémios o ano passado. Um foi o prémio Solvay, que eu recebi em 2011 por causa da investigação efetivamente em células fotovoltaicas. Depois recebi o prémio Ramos Catarino e finalmente, também por as mesmas razões, e finalmente o prémio Diogo Vasconcelos. Não fui só eu, fui eu e a equipa próxima que tem trabalhado comigo, inclusive o meu irmão também, que é professor, é docente do Departamento de Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e que também está envolvido porque, enfim, a soldadura laser tem também a ver com mecânica, enfim, e é aí que ele também entrou. Portanto, e há mais outras pessoas que entraram, de facto, nos prémios. Eu perguntava-lhe no sentido de conhecermos uma outra investigação sua que também tivesse sido distinguida ou premiada. Em 2011, não, em 2010, peço desculpa, foi-me também atribuído o prémio da excelência da empresa americana Air Products and Chemicals. Eu tenho uma colaboração com a empresa desde 2005, consistente na separação de gases por adsorção e na separação de gases por membranas. E por essa razão foi um prémio de $100 mil que foi atribuído em 2010, 2011. E podes-nos explicar de uma forma um bocadinho mais simples essa investigação, para nos perceberem? A separação de gases tradicionalmente era feita, sobretudo, produção do oxigênio e do azoto que existem no ar, liquefazendo o ar e fazendo a destilação. Um processo, em termos energéticos, muito caro. Se nós usarmos um processo de adsorção, nós conseguimos ter uma produção destes gases mais barata, uma separação a partir do ar atmosférico. É relativamente simples. Existem cerâmicos com uma área nanoporosos, microporosos, com uma área superficial muito grande. Estamos a falar de 600 metros quadrados por grama. Esses cerâmicos conseguem reter mais um gás do que o outro. Quando nós retemos numa mistura que é o ar, que tem oxigênio e azoto, mais um gás que o outro, estamos a separar os gases. E, portanto, estamos a produzir o oxigênio ou estamos a produzir azoto. E foi isso que, de facto, foi feito. Devo dizer também que surgiu da Faculdade de Engenharia, do laboratório, um estudante de doutoramento meu, que, com um colega dele, também da Faculdade de Engenharia, montaram uma empresa, a CIS Advance, que comercializa e está a ter um êxito internacional bastante bom, muito bom, de facto, comercializa estes sistemas de separação de gases por adsorção, chamados PSAs. Eu vou... Diga, ia concluir. E, portanto, enfim, tem sido essa colaboração com a CIS Advance, tem sido a colaboração com a Air Products, em que temos desenvolvido algumas soluções para eles, e eu creio que tenha sido por causa disso que eles atribuíram, de facto, o prémio em 2010, 2011. Eu vou aproveitar esta ideia. No fundo, são investigações brilhantes, que depois, talvez estas sim, tenham resultados práticos, ou neste caso, sim. Comerciais. Muitas outras poderão ficar, se me permite, pelo Val da Morte, como diz Daniel Bessa. Minha pergunta é mais simples. Na sua perspectiva, funciona bem a chamada transferência tecnológica entre universidades e empresas? Eu diria que está a funcionar cada vez melhor. Não sei se está a funcionar bem, está a funcionar cada vez melhor. A Universidade de Porto inaugurou a semana passada
mais um edifício, o PTEC é o braço armado da Universidade para a Inovação e para o Empreendedorismo. Já cá fizemos uma reportagem. Com o professor Novaes Barbosa, exatamente, que dirige, inaugurou mais um edifício que já está completamente preenchido, por empresas várias. Aliás, o Adélio tem lá um espaço com a EFASEC, que já está preenchido e, portanto, tem aumentado imenso a capacidade. Olha, o meu colega João Barros recebeu o tal prémio BES Inovação ontem, em Lisboa, e é um prémio que tem, enfim, uma inovação na área das comunicações, não vale a pena agora detalhar. Há uma empresa associada que está a trabalhar e a tentar trazer para o mercado essas inovações. A Universidade do Porto tem mais de 100, neste momento o número é 107, agora creio que aumentou, qualquer coisa como 120 empresas startup resultantes de investigação, não é? E depois, repare, isto é um bocadinho uma bola de neve. O exemplo do Adélio, e já agora gostaria de frisar mais alguns nomes. O Manuel Alves, que já esteve aqui no seu programa, que tem um trabalho excepcional também, tem uma Starting Grant, que é, enfim, é um bocadinho mais novo que o Adélio, estou convencido que vai ter uma Advance Grant daqui a pouco tempo. O Manuel Alves teve essa bolsa, o Adélio teve a bolsa. Há pessoas já que eles estão a ajudar a fazer projetos e a preencher, porque não é fácil, não é? É preciso também saber como preencher uma candidatura, não é? E há pessoas que querem e que têm capacidade e que têm ideias e que têm, portanto, substrato para avançar com candidaturas. Portanto, isto é uma bola de neve que eu espero que tenha um efeito positivo, não é? E tem que ter, porque é uma das saídas de Portugal. Nós temos todas as condições para isso. Estamos a construir, a Universidade de Porto está a construir, perto da Faculdade de Engenharia, junto ao edifício que é conhecido como edifício de Fraunhofer, está a construir mais um edifício para o PTEC. Portanto, estamos a avançar e eu julgo que tem grandes probabilidades de sucesso muitos desses projetos. Alguns ficam pelo caminho, eventualmente. Falava às vezes, há pouco de alguma dificuldade, por exemplo, às vezes quando falamos de investigadores, são pessoas que fazem ciência, que fazem investigação. Poderia, por exemplo, não sei, é uma ideia, existir algum tipo de disciplina de gestão, se calhar nessas áreas, mas existe cada vez mais. Dar apoio ao próprio investigador. Primeiro, lançar a sua empresa. As escolas estão cada vez mais profissionalizadas no apoio que dão aos investigadores. O Adélio sabe que os investigadores terão que fazer alguma coisa, mas já temos um grupo de pessoas com muitos níveis de conhecimento. Há um aspecto muito importante que acho que vale a pena comentar. A Universidade do Porto, e outras também terão, portanto, não estou a dizer que sejamos os únicos. A Universidade do Porto, a Faculdade de Engenharia, tem uma equipe de quadros superiores técnicos não docentes de imensa qualidade. Gente nova de imensa qualidade. Que falam otimamente línguas, que têm concepções têm iniciativa, que têm concepções de organização de coisas. Olha, nós temos uma iniciativa de grande sucesso, que é o BINET-FILP, BIN é de Business and Innovation, que teve a sua sessão na semana, há 15 dias, 10 dias, que é organizada pelos nossos serviços de cooperação. Falam comigo, eu sou o diretor, comentamos, faço uma ou duas reuniões com eles, pedem-me uma ou duas opiniões, mas são eles, os grandes motores da ideia são eles. E são pessoas que sabem imenso de problemas de cooperação europeia e que, portanto, hoje em dia são uma mais-valia. Sem isso, os investigadores não funcionavam, não é? Sendo certo que os investigadores serão a referência máxima, etc., mas sem isso, os professores e os investigadores não funcionavam. A universidade funciona como um todo. É uma empresa, no bom sentido da palavra, não, senão tem já alguém a dizer, nós não somos empresa. Não, é uma organização. É uma organização que tem um conjunto de pessoas com missões diferentes que se complementam. E sem isso não vamos a lado nenhum. Portanto, eu acho que neste momento nós temos todas as condições, pode ser um paradoxo, mas o país está na situação em que está, e está mal, e eu acho que está mal por muitas razões. Todos nós temos a nossa ideia, somos, quase me apetece dizer, um bocadinho treinadores de bancada, todos temos a solução do problema, não é? À mesa de café. Realmente é um paradoxo porque, neste momento, a universidade só precisa que a deixem trabalhar. Esta é uma frase que alguém disse há alguns anos, mas que eu também digo agora, porque muita gente diz, a universidade neste momento só precisa de uma coisa, que a deixem trabalhar.
Doutor Adélio Mendes, ainda tenho uma pergunta, mas estou a deixá-la para o final. Ainda temos tempo, eu também queria falar do novo Centro de Competências para a Energia, que é de ser uma referência ao nível da investigação no campo da energia. Fala-nos um pouco deste centro. Eu, se me permitisse, gostava de ir um bocadinho atrás e ainda falar no Centro de Inovação do UPTEC. É, de facto, uma iniciativa muito engraçada. Tem uma história muito gira. De uma conversa com o Presidente, o professor Novaes Barbosa, em que eu dizia que nós temos de ter um centro a uma distância a pé da faculdade. E é importante ser a pé, para não termos de pegar no carro ou na bicicleta, estacionar, não estacionar, pegar ou não pegar. Nós temos de ter capacidade de chegar lá rapidamente. Esse centro penso que poderá ser muito interessante e poderá atuar, de facto, como um centro de infecção, de contágio, de como trabalhar as ligações empresa-universidade-empresa. Nós temos lá no centro os laboratórios da SONAI. Tenho muito orgulho dos laboratórios da SONAI e o engenheiro Belmiro de Azevedo ter decidido ter lá os laboratórios de investigação. Temos lá os laboratórios da Associação Rede de Competência em Polímeros, uma iniciativa da Universidade do Porto, que envolve mais 2 universidades, se a memória não me atrai, são a 6 empresas. Nós temos lá a EFASEC, nós temos lá a CUF, e nós provavelmente iremos ter lá outras grandes empresas que foram contactadas para lá estar tecnológicas. Depois temos empresas na área informática que também lá estão e também é interessante. Eu gostava, a pergunta que fez sobre a colaboração com as empresas e como as desenvolver, eu tenho uma ideia própria que foi evoluindo à medida que também, enfim, fui colaborando com as empresas. Eu penso que para haver sucesso é preciso haver um espaço em que a universidade desapareça e a empresa também. É um espaço comum, é um espaço de fusão. É um espaço em que um vê os interesses do outro e o outro vê os interesses do primeiro. Esse espaço é muito importante. A universidade não pode desenvolver um produto que acha que é excelente, mas que a empresa não o interiorizou, não o... a empresa vai ter que o vender, vai ter que o produzir. A empresa tem de ter sempre uma palavra a dizer. Eu não posso chegar ao fim e dizer assim, está aqui o seu projeto. Isso não existe. Ele tem de ser desenvolvido, de facto, em comunhão. E eu acho que isso é um dos aspectos muito relevantes e que vale a pena dizê-lo. Eu penso que também era necessário a universidade criar alguns incentivos aos docentes para essa colaboração. Já foi muita coisa feita. Se calhar alguns, eu costumo dizer, 2 ou 3 botõezitos que se calhar valia a pena carregar para facilitar isso. Um docente tem de se sentir recompensado na sua carreira por trabalhar com uma empresa. Não é fácil trabalhar com empresas. Não é fácil. Estes eram os aspectos que eu queria relevar. Eu perguntava-lhe do Centro de Competências para a Energia. Foi a iniciativa do presidente diretor da Faculdade de Engenharia, o professor Sebastião Feio, criar uma série de centros de competência e convidou-me a mim e mais 2 colegas da Faculdade de Engenharia, pessoas de facto excepcionais, para sonhar este centro, desenvolvê-lo e fazer dele, de facto, um ponto de encontro de todas as competências da faculdade. Nós temos competências na faculdade na área da energia que são desconhecidas da maior parte. A primeira missão é tornar-nos conhecidos uns aos outros, para depois podermos atuar, não individualmente já, mas como um corpo, como a Faculdade de Engenharia na parte da energia. Para desenvolver projetos não só de investigação, não só em relação com a indústria, mas também projetos pedagógicos internos, dar apoio à formação da área da energia, tornar de facto um centro de excelência que possa apoiar o país
nas suas duas vertentes, na vertente de formação e na vertente tecnológica, apoiar o país a ser pioneiro na área da energia. Nós temos... E esta é a altura certa para avançar com um cluster de energia? Eu tenho a certeza absoluta que sim. Sobretudo na parte... Há várias tecnologias interessantes, mas a componente solar, de certeza absoluta, está a nascer. Nós vimos 3, 4 anos atrás, as células fotovoltaicas de silício estavam a custar 3 euros por watt. Neste momento estão 0,45 euros por watt. O movimento é tremendo. Nós podemos liderar, temos neste momento todas as condições para liderar em termos mundiais o desenvolvimento das células fotovoltaicas ditas sensibilizadas com corrente. Esta grande vai facilitar isso. Nós temos tido ideias e temos tido desenvolvimento de tecnologias pioneiras. A parte da soldadura é única, mas não é só. Há de facto outras componentes, enfim, porventura, mais difíceis até de explicar e transmitir, mas nós, neste momento, temos um projeto para daqui a 5 anos termos uma eficiência que nunca foi conhecida. Estas células têm uma eficiência mais baixa que as de silício, mas, em princípio, o que nós estamos a desenvolver é todas as bases necessárias para daqui a 3, 4 anos termos células de 15% de eficiência. É absolutamente excepcional. Quando isso acontecer, nós temos eletricidade mais barata a ser produzida por células fotovoltaicas do que aquelas que neste momento consumimos da rede. E não vai ser preciso muito tempo, 3 anos talvez, 4, vamos poder ter células fotovoltaicas a produzir eletricidade mais barata do que aquela que consumimos na rede. E isso vai ser a mudança. E da mesma forma que em Leiria há uma indústria dos moldes que nasceu por quase contaminação, ou em Portugal da cortiça, que nasceu de facto por inteligência de pessoas que desenvolveram este projeto já há muitos anos. O vinho do Porto, provavelmente o Marquês de Pombal esteja até envolvido nestas coisas de desenvolvimento de sobrais, etc. Da mesma forma, se nós começarmos a trabalhar o solar e o solar fotovoltaico, poderemos ter uma palavra a dizer a nível mundial. Nós temos empresas líderes mundiais, nós temos a Sonai nos aglomerados de Madeira, nós temos a Amorim, de facto, na área da cortiça, e temos outras. E é para isso que nós devemos caminhar, é sermos líderes. Já não temos muito mais tempo no nosso programa, mas eu tinha uma pergunta final. É uma pergunta informal, ainda assim queria fazê-la. Falou do reconhecimento que os nossos investigadores têm, já têm, inclusive a nível internacional. Sim. É uma pergunta muito simples. E a população em geral reconhece o valor da investigação que é feita em Portugal? Menos do que devia, acho. E não é por culpa da população, se calhar é por culpa nossa, da universidade, que não sabe comunicar, e talvez também por culpa dos meios da comunicação social, que por vezes se preocupam com outras coisas, enfim, é os seus critérios, e não tanto com estas. Há muitas coisas boas, mas muito boas no sentido europeu do termo, que não são conhecidas. E permita-me um minuto, uma coisa que eu acho que é muito importante dizer. Os centros de competência é algo de muito importante para prepararmos a universidade para uma coisa que se chama o Programa Horizonte 2020, que é um programa com muitos fundos, aos quais só teremos a capacidade de chegar se tivermos massa crítica, se tivermos as pessoas a trabalhar em conjunto nos temas em que são especialistas e muitas vezes não se conhecem, como disse o Adélio. Mas uma coisa final que gostava de dizer, e se me permite, volto ao meu prémio, e é um aspecto que eu acho importante do prémio que eu obtive. É algo que eu já disse e que já escrevi no público há pouco tempo. Os portugueses não têm nenhuma limitação individual em termos comparativos com os restantes europeus. Nós somos parceiros iguais e podemos ser tão bons como qualquer outro europeu, alemães incluídos. Agora fala-se muitos alemães como os papões, é um disparate completo, alemães incluídos. E se nós tivermos qualidade, se tivermos organização e se trabalharmos, temos o reconhecimento internacional igual ao reconhecimento que é dado a pessoas de outros países. Portanto, os portugueses não têm nenhum problema individualmente
de serem parceiros iguais na Europa. Temos, em termos relativos europeus, alguns problemas de organização, de racionalismo, de disciplina de trabalho e de uma série de coisas. Temos que ultrapassar isso. Mas a nível individual, qualquer português com capacidade de trabalho vai lá para fora e faz tão bem como qualquer outro europeu. E esta é uma mensagem que eu acho que é muito importante. E com essa mensagem terminamos a primeira parte do Mentes que Brilham. Agradeço aos dois a presença no nosso programa e no Porto Canal. Quanto a nós, seguimos agora a falar de uma investigação sobre problemas